Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Jogar. Estamos no nosso 6º episódio, né, Felipe? Meu amigo, passa rápido, a temporada voa, né, cara? Tá voando, cara, tá voando. Passou da metade, é bom, né? Sim, Sou conteúdo sim. bom, sou convidado de primeira, então não tem jeito. Vai passar voando. É verdade, graças a Deus. Mas, Felipe, antes de puxar o card aqui, Chamar a galera? chama a galera, falar das redes. Sim, convidar o pessoal para poder seguir a gente, né? Ajudar a gente tanto no Instagram quanto no YouTube. Pode Jogar Podcast. Fica à vontade, espalha pra geral, compartilha, curte, comenta. Tamo junto, sabe que a gente precisa de vocês e só com a ajuda que a gente vai conseguir cada vez mais crescer, né, André? Aquele bordão, né? Aqui, ó, pode jogar, pode compartilhar, pode curtir. É isso aí. E é isso, galera. Então, ó, vamos chamar aqui o card aqui na tela, né? Chamar com a nossa convidada. Já vamos Muita dar curiosidade, dica. hein? Muita curiosidade. Vamos hoje fazer um conteúdo diferente, né? A galera que vem é muito voltada pro esporte. Sim, E sim. hoje pega aí, abrange aí a saúde. Sim, E verdade. vamos ver aí como que a gente pode equilibrar esse ponto de esporte, saúde. Tem tudo a ver também, né? E contempla, né, Tá interligado. contempla, né? Um cuida do outro, Sem dúvida. né? Então aí na telinha, né? A fera aí da noite, doutora Cássia, formada em enfermagem, né? Primeira formação, tá? Em enfermagem na UF há 22 anos. E médica formada pela Unifeso há 15 anos. Especialista em endocrinologia pela IPMED e medicina do esporte pela Faculdade Uniguaçu. Já atuou por 6 anos na área de atenção básica e na emergência. Atualmente, há mais de 5 anos, ficou apenas com a endocrinologia. Então, especialista, né? Sim. Não tem jeito, é uma área que é bastante curiosa, gente. A área que trouxe pra mim quando eu não conhecia, né? Não sabia como funcionava. Sim, Até eu fazer uma cirurgia de vasectomia, baixou meu nível de texto e foi quando eu conheci. A doutora Cássia, ela resolveu, e é um ponto também que nós vamos falar, né, de tudo isso, gente. Sim. É bem importante a gente equilibrar aí para quem tá fazendo atividade, tá sentindo um cansaço excessivo, ou não consegue ter um resultado. A gente tem que equilibrar tudo isso e ela vai explicar pra gente aqui. Então, ó, ela tem essa formação há mais de 5 anos, só atuando com endocrinologia, né, nos municípios de Teresópolis e Guapi. E seja muito bem-vinda, doutora Cássia. Obrigada. Boa noite. Obrigado já, né, por disponibilizar esse tempo aí. Prazer. Sabemos que é corrida, super ocupada, correria, mas com por certeza. estar aqui para trazer essa informação que muitas das vezes não conhecem, né? Às vezes querem agir, fazer por conta própria, mas Precisa de um acompanhamento, se né? liguem, galera. A doutora Cássia está aqui. Seja fundamental. muito bem-vinda. Sim, Obrigada. Prazer estar aqui. Então, é uma área assim, com bastante abrangência, né? Tem bastante demanda. A gente atende de tudo um pouquinho e apesar de eu ter a formação em medicina do esporte, né? Eu pego alguns atletas, mas a gente sempre tenta direcionar para uma abordagem mais da saúde, né? Ter uma pegada mais direcionada nesse sentido. Sim. Mas é fascinante, assim. E aí, vamos lá. Manda ver. Joga a bola que eu vou matar aqui no peito. Aí sim. E nesse fascismo aí que você acabou de falar, que é fascinante. Quando que começou essa paixão com a medicina? Então, criança, né? Eu adolescente, tinha 13 anos e meu sonho era ser médica. Foi um despertar, assim, numa aula de biologia, né? Eu lembro até hoje e eu decidi. Só que a faculdade pública ainda é, né, muito concorrido, e aí a faculdade particular era uma possibilidade muito distante. Então, eu tenho um pouco de pressa, e aí pesquisei e tal, e aí encontrei a enfermagem como uma possibilidade, né, o mais próximo do meu sonho. Sim. E aí fiz na UFRJ, me formei, e aí ainda tinha aquela coisa de não sei se é a área que eu quero seguir, Aí entrei na psicologia, comecei a fazer psicologia na UCP, lá em Petrópolis. Eu morava em Petrópolis. E aí, no primeiro semestre, entrou em greve. Aí eu pirei, né? Porque como é que eu vou ficar em casa com uma formação, sem trabalhar, sem estudar? E amigas, né, que formaram comigo já trabalhando, já no mercado. E aí eu comecei a procurar emprego. E aí, rapidinho surgiu, né? E
Comecei bem inexperiente lá em Petrópolis, nos hospitais, e fui engatinhando. E aí fui puxada, né? Porque tem caminhos que a vida a gente escolhe, mas alguns puxam a gente. Verdade. É verdade. E aí eu fui puxada para trabalhar na obstetrícia, como enfermeira, né? No Hospital Citis Carneiro, lá em Correias. E fiquei lá na chefia da enfermagem por uns 2 anos, dando aula também para a faculdade de enfermagem, na fase. E aí surgiu um concurso público federal e eu espalhei para os enfermeiros, para todo mundo fazer, mas eu estava meio assim, falei, faço, não faço, não estava acreditando que ia passar. E fiz. E aí passei. E aí as coisas são assim, né? Vão acontecendo. Sim, e aí verdade. passei, e aí comecei a trabalhar nos servidores no Rio, no Hospital Federal. Gente, é muito grande. Fui puxada para obstetrícia lá também. Não era escolhas, era realmente, tem vaga e tal, vem para cá. E aí comecei a trabalhar na obstetrícia lá, como enfermeira. Aí conheci um colega de plantão, enfermeiro, que fazia medicina. E ele foi um anjo, assim, que apareceu, porque ele era do grupo dos enfermeiros temporários. Então, os concursados estavam chegando e a galera do temporário ia saindo. E a gente fazia amizades, né? Então, num desses plantões, aí ele me convenceu. Falou, não, tenta, vale a pena, você vai conseguir e tal. E assim, eu fazia pós-graduação aqui na FESO, né? Na época de saúde da família, como enfermeira. Sim. E aí surgiu o vestibular. Eram 2 dias depois que eu conversei com ele nesse plantão. A inscrição acabava 2 dias depois. Caramba. E ele me ligou, falou, cara, você faz a inscrição, acaba depois de amanhã e tal. Eu falei, tá, e fiz a inscrição. Aí no dia da prova era um domingo, eu tava exausta, trabalhei a semana toda. Eu falei, não vou. Aí ele me ligou, cara, você vai fazer a prova e tal. Então, assim, foi uma pessoa que depois sumiu, né? Porque ele saiu, a gente perdeu o contato. E aí eu passei no vestibular para FESO, passei bem até na colocação. E aí foi o dilema, né? Vou entrar para a faculdade de medicina e como pagarei, né? Porque não é barato. Não. Eis a questão. Eis a questão. E aí eu continuei trabalhando como enfermeira os 6 anos, trabalhava à noite e estudava de dia. Caramba. E o meu salário era exatamente o valor da mensalidade. Não Caramba. sobrava R$1 e não faltava. Então, assim, cada semestre tem os reajustes, né? Eu tinha o desespero de será que eu vou conseguir? Então, assim, foi meio traumático, Um extra né? a mais. Acabava o semestre, meu Deus, será que semestre que vem eu vou conseguir? Caramba. E assim foram os 6 anos, né? E quando eu terminei a medicina, eu fiquei ainda um tempo mantendo o vínculo como enfermeira e depois eu exonerei, porque não tem como, né? Manter, mas a enfermagem eu nunca esqueço dela, tá sempre no meu coração. Legal. Foi graças à enfermagem que eu consegui, né? Sim. Com certeza. E aí depois vieram as especializações. Aí eu fiz uma especialização em Não, na verdade eu formei e queria ser obstetra, né? Que era o meu sonho. Sempre puxada, né? Obstetrícia e tal. Desde a metade da faculdade eu queria fazer obstetrícia. Aí fazia uns estágios extracurriculares e amava, né? Só que eu gostava da parte mais pesada da obstetrícia, que é a parte da obstetrícia e não da ginecologia. Sim. Então eu passei na residência pro Hospital Federal de Bom Sucesso, lá no Rio. E comecei a residência, mas foi muito punk. E aí eu tava recém-casada, queria ter filho, né? Porque eu não me formei novinha, então já queria construir família. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Então eu optei por largar a residência para seguir uma carreira mais tranquila, ficar mais aqui na cidade. Aí eu fui para medicina ortomolecular, fiz a especialização em São Paulo, depois eu fui para endocrinologia. Aí trabalhei na saúde da família, né, na atenção básica aqui em Terê, fiquei 6 anos na UPA. E aí depois eu comecei a endocrinologia também, que eu me apaixonei. E aí, Legal. cá estamos. Legal. O que me chamou a atenção até no teu texto, que você colocou a atenção básica para a família, né? Isso, Como é que funciona? Então, são os postinhos de saúde nos bairros, né? Eu trabalhava no Meudon, fiquei lá no Meudon 6 anos, atendendo de segunda a sexta, né? Aquele médico de família. Então, a gente faz atendimento domiciliar, atende gestante, atende criança, atende idoso, né? Então, foi um local de muito aprendizado, muito. Porque eu estava recém-formada, crua, né? E aí aquele frio na barriga de começar a trabalhar sozinha, não tem um professor ali, né? Então contigo, né? Vai. Exatamente. Então, assim, a atenção básica é o bacana. Eu até falava isso porque eu ainda fui preceptora do internato por um tempo pela FESO.
E aí, quando eu recebi os internos, eu falava muito sobre isso, sobre a importância da atenção básica no início da formação, porque é uma área que você tem uma conexão global com os pacientes, né? Você Sim. atende de tudo. Então, você aprende muito, né? Eu aprendi muito de dermatologia, coisas que na faculdade a gente acaba não tendo muito contato. Porque são especializações. E a gente até encaminha para o especialista. Mas, às vezes, o paciente fica aguardando, né? Demora. E aí, você vai dando um suporte. E aí, dá tempo de você chegar em casa, estudar o caso, pesquisar, ligar para um professor. Às vezes, eu ligava para um professor, pedia um socorro, uma orientação, tirava foto, né? Da lesão. E aí, você vai aprendendo. Então, assim... Eu fui para endocrinologia por conta disso, porque eu atendia muito diabético. Eram muitos pacientes com diabetes, hipotireoidismo. E aí eu tinha que manejar, né? Então, começar a insulinizar o paciente. Eu ficava apavorada. Cara, começar a fazer insulina, que desespero, medo. E aí você vai pegando a mão, você tá todo dia. Então, assim, eu começava a insulina hoje, falava pro paciente, vem amanhã, quero te ver amanhã. Aí o paciente ia, eu verificava a glicemia, voltava. E eu ficava... Depois eu fui pegando segurança, né? Então, a minha ligação com a endócrino começou no posto, né? Na atenção básica. Pô, legal. E te perguntar, você acaba tendo um relacionamento, né? Vamos colocar assim, com o paciente um pouco mais próximo, né? Tendo na época que você ia nas casas e tudo mais. Sim. Era mais fácil o entendimento para um diagnóstico do que um paciente ir no consultório? Por que eu te pergunto isso? Que muitas das vezes, para ele poder te passar alguma coisa, ele pode ter uma certa dificuldade. E às vezes você vê na rotina dele... Com certeza. Você acaba tendo entendimento maior, né? É aquela visão biopsicossocial, né? Exatamente. Então você acaba tendo isso. Quando você entra na casa, você tem... Primeiro que você atende a família toda, né? Então atende o marido, a esposa, os filhos, aí tem um idoso, né? Então você consegue ter uma visão global. A gente se envolvia muito. Eu me envolvo muito, né? Então, assim, até outro dia eu atendi uma... Ela é promotora, ela é algum cara... E ela lembrou de mim da época do meu dom, porque ela é do juizado. E ela, Cássia, bem que eu lembrei de você, eu fiquei com o teu nome e tal. Teve um caso, aí a gente lembrou da história. Foi um caso que marcou, porque a gente se envolve, não tem como. Você tá ali de segunda a sexta, de 8 às 5, né? A gente, às vezes, fazia ações final de semana... Então, assim, vivia ali dentro, né? Então, você se envolve, você acompanha a gestante, vê o neném nascer, vê a criança crescendo, 1 aninho, 2 aninhos. Aí, muitas vezes, vê uma situação social difícil, um pedido de ajuda, né? Tem muita história. Conta uma pra gente. Escrever livro. Conta uma aí pra gente. Essa, por exemplo, que você acabou de assim, mencionar por alto, de forma superficial, você pode falar pra gente? Não, então foi um caso que marcou, porque era uma paciente muito jovem, ela devia ter 16 anos, era menor de idade, engravidou. O companheiro dela era bem mais velho, né? Tinha lá pros seus 40 anos. Mas ele era presente, era um paizão, né? Sim. E a gente fazia o pré-natal, acompanhava. E aí ela ganhou o neném. E a gente recebeu a notícia de que ela tinha perdido a guarda da criança dentro do hospital. Caramba. Então, e aí, assim, pra perder a guarda, família, mãe, perder a guarda, tem que ser algo muito sério, né? Assim, pra justiça avaliar. Sim. E aí eu fiquei desesperada, porque eu acompanhei, eu sabia que aquela família ali, por mais que quem visse de fora achasse a composição, né? Pô, o pai parece vô, né? Mas não cabe a gente julgar, né? Exatamente. A gente tem que saber se vai ter condição de dar um suporte para criar, para cuidar. E aí eu sabia que tinha, né? Eu, a enfermeira, na época, a gente era uma equipe muito unida. Então, a gente conversou muito e aí eu entrei em contato com o conselho tutelar, o juizado, eu não me lembro o órgão. Mas eu pedi socorro, assim, eu falei, me ajuda, porque ela ia desesperada, com a mama cheia de leite, chorando. E eu desesperada, assim, né? Porque eu chorava junto e o que eu vou fazer? Então, a gente investigou junto com a... Eu não sei se foi o juizado, aí eu não vou saber dizer ao certo. Mas a gente fez um trabalho social muito legal junto e conseguimos recuperar essa criança. Porque essa criança estava no abrigo, um recém-nascido.
E não tinha motivo, foi algum erro que houve na época para direcionar essa situação. A gente não. Até conversei com essa pessoa que eu atendi e ela falou: Cássia, até hoje eu não sei o que houve para ela ter perdido a guarda. Mas a gente conseguiu, né? Pô, e aí fica para sempre, né? Fica, com certeza, né? Marca muito. Você sabe que isso afetaria na vida da pessoa, né? Da história da família, né? Com certeza. Da criança, com certeza. Aí depois a gente se comprometeu a acompanhar, então eu ia lá, fazia umas visitas de supetão pra ver como é que tava. Sim, legal. E a gente deu um suporte muito grande durante muito tempo. E essa é uma das. Tem várias, né? Deve ter aqueles que voltam sempre, né? Que estão sempre lá. Sim. Tem aqueles cativos, né? Os cativos. Toda semana vai lá. Isso tem bastante tempo já. E hoje, né? O teu público ainda é muito voltado pra galera que tem diabetes? Eu atendo muito paciente diabético. Diabetes hoje a gente pode considerar como uma pandemia, né? Assim como a obesidade. São muitos casos, tanto aqui quanto em Guapi, porque em Guapi eu trabalho no SUS, né? Lá no posto. Então lá a gente atende, a demanda é muito grande, no consultório também. Mas é uma pegada diferente, né? Sim. Porque as opções terapêuticas que a gente tem hoje no SUS são muito restritas, né? E quando a pessoa tem possibilidade de comprar... Eu sempre dou opção, né? Pro paciente, porque às vezes a gente julga pela aparência e a pessoa trabalha, não é bem né? Assim, né? Exatamente. Então, eu sempre dou opção, questiono, tá? Há possibilidade de comprar, a gente pode fazer uma medicação melhor e tal. Mas é uma procura muito grande. Diabetes. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, por curiosidade mesmo. O que ocasiona, assim, porque você falou que pode considerar uma pandemia, alimentação, estilo de vida. A maioria dos casos é estilo de vida. A população hoje não, né? Já há muitos anos come muito mal, né? Se alimenta muito mal. A ingesta de alimentos processados, de açúcar, muito, né? Aumentou muito. Porque a gente copia a cultura norte-americana, né? Desde sempre. E o sedentarismo, né? Então, as pessoas hoje se movimentam. Eu, quando pergunto para os pacientes assim, faz atividade física? Faço. Faço. Olha, eu vou andando pro trabalho, a minha casa tem escada, eu subo e desço a escada da minha casa, Assim, mas você não faz mais do que a sua obrigação, né? E andando pro trabalho, andando na padaria, subir a escada dentro de casa, isso não é atividade física. Sim. Porque, assim, as pessoas pensam que atividade física é qualquer movimento que você faça, né? Sim. E não é. Tem que ter uma regularidade, uma frequência, uma assiduidade. E poucas pessoas. Então, assim, hoje, prescrição minha inclui musculação de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, né? Legal. E quando não fizer, tentar uma caminhada, um aeróbico, né? Fazer a dança que você curte, né? O pilates, sempre bem-vindo. Mas a musculação é a atividade mais indicada, com mais comprovação científica de ganho de massa muscular, massa óssea, melhora cognitiva, né? Aumento da longevidade, é a musculação. Então, assim, eu costumo falar que é inegociável. Claro, tem uma restrição, uma contraindicação, né? Tem uma hérnia protusa na coluna, não posso, de forma alguma. É claro que a gente tem que pensar nas exceções. Mas na grande maioria dos casos, não, né? Sim. Não gosto. É uma saída também, né? Um pilates. E que é uma boa maioria, né? A maioria fala que não gosta. É igual quando eu falo de tirar o pãozinho. Mas é chato mesmo a academia. É monótono, né? É chato. Musculação é monótono. Eu malho há 8 anos. E não vou dizer pra você... Eu sempre falo isso pros pacientes. Eu malho à noite, 8 horas é o meu horário de ir pra academia. É um horário bom pra academia mais vazia. Mas você tá morto, né? Já você foi tá o dia, morto com a farofa. rotina do dia a dia. Cara, eu trabalhei o dia inteiro. Acordei 6 da manhã. Meus filhos, tenho 2 filhos, um de 12 e um de 8. Então, assim, eu chego do consultório, aí eles estão chegando, o mais novo tá chegando da escola, aí do lanche, eu organizo a mochila, né? Vou ver a janta, e aí eu vou malhar. Então, assim, eu não vou malhar saltitante. Não vou malhar soltando obrigação, confete. Né? Você não trabalhar foco, mesmo, aquela obrigação. Isso aí. É disciplina, porque eu sinto dor na coluna, eu tenho hérnia na lombar. Então, assim, se eu não malhar, eu vou ter dor. Então, eu escolho. Ou eu tomo remédio, ou eu vou fazer a musculação pra ficar bem. Né? Então, é o que eu falo, é disciplina. É você focar e ir. Sim. Então, ó, resumindo aqui a fala da doutora. Ou você não vai pra academia, não se exercite, invista em remédios. Anti-inflamatórios, que são excelentes para a saúde, né? Para não dizer o contrário. Exatamente. É verdade. Ou economiza esse dinheiro aí, investe numa academia,
né? Exatamente. Fazer uma alimentação mais Viver leve, mais tempo, mais Exatamente. saudável. É porque se a gente não investe no alimento, a gente vai investir em remédio, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, é até uma barganha que eu faço com relação às medicações. Tem medicações de mercado excelentes, mas caríssimas. Sim. E aí eu falo para o paciente, se você gastar, eu prefiro que você gaste com um alimento bacana, aumentando proteína, frutas, legumes, vegetais, fibra. E a gente vai tentar com as medicações com um valor mais em conta. Porque não adianta usar um medicamento top e você não ter uma carne, não ter uma proteína, um iogurte, um queijo, legumes. A comida está muito cara. Sim. Né? Então, assim, vamos tentar melhorar a alimentação e a gente vai conseguir diminuir os medicamentos. Sim. Né? Só que a cultura hoje quanto mais comprimido eu tô ingerindo, mais saúde eu tô tendo. É verdade. E isso não é Tem verdade. muita muleta hoje no mercado, né? Muita coisa. Porque a indústria da ganha, vida, né? já, A indústria investe na Sim. propaganda do consumo do produto processado, porque vai depois, né? A gente tá vendo aí com as medicações de emagrecimento, Sim. né? Que são excelentes, Sim. excelentes. Mas a gente podia estar usando menos se tivesse com uma vida melhor. Sim, e muita gente usa e come de tudo, meu irmão. É só, entendeu? Tem aqui, Exatamente. não, eu tô tomando, eu posso comer à vontade. Exatamente. Não adianta. É isso aí. Porque ainda não colocou na cabeça que tem que equilibrar a alimentação. Sim. Né? Foi até falado hoje, né? Vai ter o episódio do Dom, ele fala exatamente de equilibrar a alimentação para Sim, chegar no objetivo sim, de sim. ganhar massa, de hipertrofiar. E tudo com equilíbrio, né? Sim. Você não precisa ter restrições, fazer dietas restritivas. Eu não acredito, eu acho que não funciona. Porque você consegue manter por algum tempo, depois você chuta o balde, Sim. né? Sim. Então, assim, a questão é o Recaída é equilíbrio. brava. É manter o equilíbrio. Então, se você mantém um nível de atividade física bacana, uma alimentação bacana, e aí, final de semana, surge um evento, um aniversário, você sai, né? Então, assim, não vai impactar. A questão é que é o contrário. As pessoas querem de segunda a sábado Chutar o balde. chutar o balde, domingo. Vou começar minha dieta Vou hoje. fazer um jejum aqui. Fazer um jejum intermitente de 2 dias. Não adianta. Não adianta. O corpo inflama. E para você desinflamar, é hábito. É igual o ganho de massa. As pessoas começam a malhar, aí chega no consultório e fala assim: doutora, eu não perdi 1 quilo, não ganhei nada de massa. Você tá malhando há quanto tempo? Há 3 meses. Gente, não é rápido assim. É constância, é persistência. E também não é só o exercício. É alimentação, exercício, Água. sono. O quê? Água. Água. Faz muita diferença. Sono faz muita diferença. Sim. Aí a pessoa, eu tô comendo super bem, mas não tô treinando. Você também não vai ter. Então, assim, é um combo. Sim. Né? Sim. São vários fatores. Com certeza. E até com relação a esse assunto, como que os pacientes vão, que é aquele pessoal que está muito voltado para a área de... que está treinando, Sim. né? Tá treinando, não está se sentindo bem, ou até vem e fala para você que não está cuidando da alimentação, paciente também que fez algum procedimento, né, cirúrgico. Como é que você acolhe ou convence o paciente quando ele chega assim com a cabeça? Pô, quero tomar testosterona. Eu vim pra isso, doutora. Tem um monte, assim. Um monte Né? chega assim. Aí, Aham. como é que é a abordagem? Então, cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar individualmente. Mas, assim, quando chega com essa abordagem assim, quero usar pra ficar forte, né? A gente dá uma acalmada, senta aí. Tá emocionado. Tá emocionado, Se meu filho. emociona, toma um café, pede uma água. E aí, tem os exames? Tem, ótimo. Geralmente tem, mas incompleto, pro que eu preciso. Aí eu peço os exames de sangue, que aí a gente vê toda a parte hormonal. Porque a avaliação que eu faço, ela é completa. Eu não, assim, você vai com a questão da tireoide. Eu não vou ver só a sua tireoide. Eu vou ver a tireoide, vou ver o açúcar, vou ver o colesterol, né? Vou fazer o exame completo. Tem que cuidar de tudo, né? De tudo, exatamente. A ultrassonografia de abdômen, que é importantíssima pra gente ver fígado, ver vesícula, ver a função renal. A função renal a gente avalia também pelo sangue. Ultrassom de tireoide eu peço de rotina hoje, porque a gente pega muito nódulo de tireoide, né? E a grande maioria das vezes são assintomáticos. Então, assim, próstata para o homem. Então, a gente faz essa avaliação geralzona. E aí, eu vou conversando, né? Para entender por que ele realmente quer usar. Quando é um homem jovem, ou que não seja tão jovem, mas que tenha perspectiva ainda de filhos, né? De prole, eu sempre converso sobre a supressão do eixo hormonal. Que quando a gente usa testosterona
sintética, injetável, a gente vai interferir na produção do nosso corpo. Por quê? Seu corpo vai entender, né? O estímulo inicial vem lá do cérebro, vem lá de dentro, lá de cima. E aí vai entender o quê? Bom, não preciso estimular os testículos na produção, porque o nível está alto. E aí você acaba diminuindo a produção endógena, que é do teu corpo. Sim. E aí você vai... E aí isso pode, a longo prazo, trazer um problema na fertilidade, né? Então, assim, o espermograma é sempre um exame fundamental no início do acompanhamento, né? Porque aí eu posso detectar, por exemplo, um paciente que não usa, que ele já tem espermatozoides com dificuldade, espermatozoides em menor quantidade, defeituosos... Porque lá na frente, se ele tentar engravidar a esposa e não conseguir, e aí ele fizer um espermograma e vai ver um problema, vai falar, a culpa foi da testosterona que a doutora Cássia passou pra mim 10 anos atrás. Então, quando ele faz o espermograma e vê, eu já mostro, ó, você já tem uma alteração, vamos procurar um colega, encaminho para um urologista e tal. Mas, se de tudo ele quer, né, eu converso bastante, né, sobre essa questão do eixo hormonal, e aí a gente vai avaliar. Existem casos que eu realmente indico quando está abaixo do nível fisiológico, né? Aí tem que fazer reposição até para o cara poder ter uma vida boa, uma vida saudável, né? É porque não só sexualmente falando, né? Não Viver só sexualmente. também. Libido é libido pela vida, né? Não é só libido sexual, é ânimo, vontade de fazer as coisas, né? Libido é vontade. Então a testosterona ela interfere muito, né? E grande maioria dos casos a gente faz a reposição para obtenção de um nível fisiológico. E em alguns casos, a gente mantém o que ele já tá fazendo, né? Porque se eu não segurar ele ali, ele vai embora e vai ficar sozinho. Vai fazer por conta própria, Vai fazer por conta própria, vai comprar, a gente não sabe de onde. Então, eu tento segurar esse paciente, né? Fiscalizando ali os exames, né? E aí a gente vai conversando. Eu tive um caso de um senhor que fazia uso semanal, né? De 1 ml de Durateston. E ele não tinha shape, nada. O objetivo dele nem era esse, era ter saúde. E aí eu fui conversando. Para ele aceitar reduzir, foi um trabalho, porque tem a dependência psicológica, né? A pessoa acha que vai parar, vai diminuir a frequência, que vai cair o rendimento, que não vai conseguir levantar da cama. E a gente foi. Ele tinha umas alterações no fígado já, umas alterações hepáticas. Eu sempre peço um ecocardiograma, né, com strain, porque é um eco específico para você ver o miocárdio, né, que é a parede da musculatura cardíaca. Porque a longo prazo, do mesmo jeito que o bíceps, o quadríceps cresce, a musculatura cardíaca também. E aí você pode ter uma hipertrofia, né? Principalmente do ventrículo. E isso trazer uma insuficiência cardíaca, né? Que é um quadro complicado. Tudo isso eu falo, tá? Na consulta. Para os jovens, principalmente. E para esse paciente eu expliquei também. Pedi o eco dele. Ele tinha uma alteração pequena, mas já tinha. Eu não sei se foi pela testosterona, porque ele já usava há anos, né? Ou se foi por uma hipertensão, né, maltratada e tal. Eu sei que hoje ele está ótimo. A gente hoje está fazendo a reposição a cada... Começamos com um decilato, que é uma testosterona de longa duração, a cada 3 meses, que é o prescrito em bula. Hoje a gente está de 6 em 6 meses, porque está muito boa a testosterona dele, está se mantendo super bem. Legal. Então, assim, a gente consegue convencer, né, o paciente a ir por um caminho mais saudável, né? Tem casos que a gente entra com outros estimulantes testiculares para tentar aumentar a produção do corpo, né? Que a gente usa muito o clomídio, o clomifeno e associa com alguma outra medicação. É uma forma de você estimular e ver se teu corpo vai responder bem. Alguns casos, sim. E isso não vai interferir no teu eixo, não vai atrapalhar a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. Então, assim, cada caso é um caso, né? Não. E da galera que tem dificuldade da produção natural? Então, são esses casos que eu tô falando, de você usar o clomifeno, que é o clomídio, né? O citrato de clomifeno. Ele faz uma estimulação, né? É uma tentativa que é usado na TPC, que é a terapia pós-ciclo, né? Quando a pessoa usa há muito tempo testosterona dura, deposteron ou um decilato e tá usando e tal, quero parar. Você não pode parar da noite pro dia. Você tem que fazer uma terapia pós-ciclo, que é uma recuperação do teu eixo. Então, eu tento fazer isso até como terapia, né? No início. Então, assim, ao invés de entrar com um injetável, ainda mais um paciente novo, né? Que ainda quer ter filho e tal. A gente tenta, né? De outras formas para tentar acordar aí o eixo hormonal dele, do próprio corpo, né? Muitos casos responde bem, tá? Alguns nem tanto. Então, a gente
tenta fazer essa testosterona de longa duração, né? Que ela tem uma meia-vida de 3 meses. Então, a gente vai tentando e vendo. Depois eu vou tentando tirar ela e ver como é que ele fica. E sempre estimulando a atividade física. Porque o exercício físico, musculação especificamente, aeróbico também, aumenta o número de receptor androgênico para testosterona. Então, assim, não adianta estar acima do peso, fazer testosterona e ficar sentado no sofá. Porque vai aromatizar, você vai perder grande parte pro estrogênio. Tem que estimular. Tem que estimular. Tem muita gente que não sabe, né? Que acha que vai tomar e pronto, e vai... Não vai queimar tua gordura, fazer teu músculo crescer, não vai. Pelo contrário, vai te dar... mais colateral. Isso, colateral. Isso aí. Complicado. Porque tem que estar sempre acompanhado com atividade. Não adianta, por exemplo, sou sedentário, tô com meu libido baixo e eu quero tomar pra regular, mas eu não quero fazer atividade. Aí complica não também, adianta, né? E não também adianta. não só a testosterona, né? Tem a questão das vitaminas também, né? Que se não... Às vezes você tá achando que a testosterona é uma vitamina. Vitamina D, vitamina B12, ferritina, são fundamentais. Né? Na verdade, a gente faz toda essa avaliação... é meio cara crachá, né? Todo paciente que chega lá, eu faço essa avaliação. E aí, a gente vai adaptando ao que o paciente quer, precisa... Sim. E a vitamina D e a B12 são duas fundamentais. Sim. Assim, isso é curiosidade de verdade. O que acontece? Tem alguma, tipo assim, que seja... Pô, isso você deveria tomar regularmente, mesmo que você não tenha, tipo, vitamina problema D. Nenhum, assim? Vitamina D, eu sempre indico para os pacientes tomarem, porque o nível dela... Hoje é bem mais alto do que está na referência do laboratório. Sim. Nas referências laboratoriais, em geral, vem em torno de 20, 25. E não é acima de 50, 60. Entendi. Né? Então, assim, é difícil a gente pegar sol, a gente fica em lugares fechados, usa protetor solar, né? E pra vitamina D aumentar, você tem que pegar aquele sol de meio-dia, 1 hora, ter aquele rubor na pele, né? Depende de conversão renal, absorção cutânea, conversão renal, é um processo complexo. Não é simples assim, não né? é. É só pegar o solzinho. Não é. E aí você repõe, né? bota ela lá em cima, top, Sim. 45, 50, excelente. Vamos suspender a suplementação. Porque tem uma hora que eu tenho que suspender, Sim. né? Ou manter uma dose quinzenal pra ver se mantém. E aí você vê, ela vai caindo. Entendeu? Cai. Aí tem que suplementar de novo. Sim. Eu sempre falo pros pacientes, na dúvida, vai tomando vitamina D até voltar, e aí a gente avalia e tal. Então é uma vitamina bem importante. Que não é uma vitamina, é um hormônio, né? Vitamina D. Mas aí é papo para outro podcast. Outro. Agora você botou um caminhão de curiosidade na minha cabeça agora. Eu nunca tinha escutado, viu? Pô, legal. Depois você pesquisa. Vou pesquisar. Pô, legal. Aí, ó. Aí eu baixo tudo pra gente poder estar pesquisando. A minha vitamina D lá no Comari, né? Só que é 66 aqui, ó. Aqui tá com a vitamina D, aqui não, ali. Aí não. Aí tá igual motorista, né? Que fica E tem a questão genética. Tem pessoas lá em Guapi, como lá é mais quente, geralmente eu pego os exames dos pacientes que não ficam se expondo ao sol. Mas geralmente acima de 35, 40, sem exposição. A grande maioria. Lá eu faço pouca suplementação de vitamina D. Se é erro laboratorial eu não sei. Mas a vitamina D lá da galera é mais alta. Eu atribuo a ser um lugar mais quente. Sim. Tem mais exposição solar. Mas eu já peguei paciente que trabalha no sol e a vitamina D é baixa. Caramba. Porque tem uma questão genética na conversão. Não é só pegar sol, né? E tem pessoas que não pegam tanto sol e tem a vitamina D boa. Então isso é individual. Tem isso também. Legal. E na rotina da doutora Cássia, como é que é a tua rotina aí, relacionada De vida? De vida mesmo. Que é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Exatamente. Corrida, né? Exatamente. Como é que é? Então, Atividade só dentro de academia mesmo? Eu corro, hoje eu tô correndo menos do que eu tava correndo há uns meses atrás, por conta de tempo. Mas eu tô no consultório de segunda a quinta. Segunda e quarta eu tô em Guapi, né? Então, 2 turnos, na verdade. Segunda à tarde e quarta de manhã. E aí, segunda de manhã e quarta à tarde eu tô no consultório. Terça, quarta, quinta no consultório o dia todo. Sexta-feira é meu day off, que eu mereço, né? Merece. Então é o dia que eu tiro pra resolver os pepinos da vida. Todo mundo tem que cuidar das coisas de casa, criança, né? Eu tiro pra cuidar de mim. Aí é o dia que eu consigo correr. Eu corro geralmente sexta de manhã ou à tarde. Sábado e domingo, sempre que dá. Quando a nossa cidade não chove, eu corro. A corrida, pra mim, assim, me salvou, né? Porque eu comecei a correr, aprendi a correr para um concurso público, que eu tinha que saber correr. Tinha TAF? Teve TAF.
E aí eu não sabia correr, eu tinha a sensação de que meu cérebro chacoalhava. Na esteira, eu ficava tonta, era horrível. Eita. Só que aí eu sou focada, né? Eu falei, cara, eu tenho que aprender. Aí contratei um personal e aí ele foi correr na rua, né? Porque eu tinha que aprender a correr na rua, porque eu ia fazer o TAF na rua. É muito melhor, né? Esteira é muito chato. Pois é, e aí assim, eu me apaixonei pela corrida, né? Tive uma fase da minha vida que eu tive ansiedade, tive umas crises de ansiedade, aí eu ia correr e voltava 0 bala. Então, assim, a corrida, eu digo que foi um grande presente que eu ganhei, sabe? Da vida, porque eu amo correr, amo. E é um dos mais acessíveis de todos, né, cara? Não Pô, eu cobra corro no nada, tem a soberbo, rua aí, exatamente. Eu vou pro Só soberbo. depende de você Só mesmo, depende de né? você. O dia que eu tô mais cansada, eu vou caminhando, corro um pouquinho, corro caminho. Aí na volta eu venho correndo direto. Então, assim, eu respeito meu limite, Sim. mas eu tento fazer, sabe? Tá sol, tô com tempo livre, eu vou. Eu tô precisando. Correr é bom demais. Me apaixonar, É muito bom. Eu tenho uma corro de vontade, correr. mas eu não... Você corre de correr? Não, eu corro de correr. Então, Não corre dá de não. correr. Meu problema, eu acho que é Mas preguiça, não dá, cara. não. Eu preciso. Eu tenho uma vontade Eu de vou não... cansada. Às vezes eu saio de casa Dá morta. uma injeção de ânimo, né? Não, assim, eu vou na marra. Aí são dias, às vezes, que eu não corro o percurso todo. Eu dou uma caminhada. Aí minha meta é soberbo. Chego no soberbo, tomo água de coco. Vou com fone de ouvido, ouvindo música, Sim, né? sim. Então, assim, é o meu momento, né? É o momento que você pensa. Acho que todo mundo e- precisa, né, cara? Precisa. E a musculação, que é... Não tem opção, né? A musculação Não. é tratamento. Que eu vou 3 vezes por semana. Que é o que eu consigo também ir. Mas trabalho, né? As crianças e é isso. E nessa questão aí, Cássia, da rotina, né? Tem... Assim, cada dia que vai se passando, né? Eu tenho a impressão de que a atividade vai se demonstrando mais essencial na vida da galera, né? Com certeza. E também vendo a crescente também de academias aí, aqui mesmo em Teresópolis abrindo. Sim, cara. Muita coisa. Tudo que é Tem esquina. muita opção agora. Cada Tem esquina tem uma academia até em farmácia cima e de uma farmácia. academia. Academia, é verdade, agora tem até academia em cima de Aqui tem- farmácia. 2, né, na verdade. Baixo São Pedro tem uma assim, com farmácia, A academia em maioria cima. agora tá tudo lá de farmácia. Agora aqui- É verdade, lembrei agora. Você compra o remédio ou vai malhar? Tem que escolher. Cuidado com qual remédio você vai comprar, né? Cuidado. Agora não pode malhar e tomar um anti-inflamatório, né? Que aí você Acaba inibe todo o toda a resultado, né? resposta muscular. Exatamente. Eu sempre falo isso também. A dor do bem você aguenta. né? Lá no início, quando eu comecei a malhar, eu senti dor. Meu amigo, eu sabia, eu não tomei, conseguia tá? fechar o Tomou, né? E fui malhar, pô, me arrependi. Eu tomei anti-inflamatório. Eu só Cara, tomo agora que eu sensação vivo torcendo no horrível. tornozelo. Não sei porque desaprendi a andar na rua. Você faz musculação? Faço. É, Tem que porque tem que fortalecer Tem. o ligamento, exatamente. E... Olha, a perna é outra coisa muito chata. Mas vou te falar que membro inferior, eu faço bioimpedância no consultório. Sim, sim. No próprio programa da balança, vem lá um gráfico falando de membro inferior, né? É uma avaliação do quanto você tem de massa muscular em membros inferiores. É mesmo? Porque é o que está mais associado à longevidade. É mesmo? É a musculatura. Porque é a maior Muito musculatura maneiro. que a gente tem, que é o Bom saber. quadríceps, né? Uhum. Panturrilha é o nosso segundo coração. essa aí É uma bomba. Agora todo mundo fala isso, né? É a bomba propulsora, né? O Sim, sangue que sim. vai até o pé, como é que ele volta contra a gravidade? É a panturrilha que vai bombear. Então, o membro inferior é fundamental. E o que eu vejo no programa da balança é a idade biológica e a idade cronológica. Você tá lá em cima, 40 anos, a idade biológica, 62. Ih, toma. Vai ver lá no gráfico de membro inferior, não tem massa muscular em perna. Aí eu falo, e eu tenho já tô tendo a resposta dos pacientes que estão emagrecendo, Pô, que estão legal. malhando, como vai subindo no gráfico, membros inferiores, a massa muscular, e a idade biológica vai caindo. Caramba. Entendeu? Então, Que assim, legal. é muito importante perna. Agachamento, sumô, leg press. É verdade Leg que, ainda vai. que membros inferiores, né, perna e tudo mais, é o que mais estimula na liberação de testosterona, naturalmente. Também. Aumento de receptor, né? É. Muita coisa. Mas é independente, assim, né, de inferior, superior, a musculação é massa óssea, então é muita resposta enorme para as mulheres pós-menopausa, por exemplo, que a gente começa a ter perda de massa óssea. Eu bato muito nessa tecla. E aí as pacientes começam a fazer, a resposta não é imediata, mas depois de um tempo você vai vendo melhora na densitometria óssea. Caramba. Porque músculo que trabalha, por isso que o treino de resistência é insubstituível, porque você ganhar força, você pegar o peso, fazer aquela força contrária, você está empurrando cálcio para dentro do osso, você está empurrando
é nutriente para o osso se fortalecer. Não adianta tomar cálcio, né? Tem gente que chega no consultório, eu tô com osteopenia, osteoporose, vou tomar cálcio. Se teu cálcio plasmático no sangue estiver bom, não adianta, porque esse cálcio vai começar a se depositar em outros lugares. Entendi. Né? Então, você tem que ter uma alimentação boa, e a gente tem muito alimento rico em cálcio. Muitas vezes não precisa suplementar cálcio. Agora, você precisa fazer a musculação, você precisa fazer treino de resistência, entendeu? Porque você vai fortalecer o osso. A reposição hormonal também é importante, né? Quando a mulher tem indicação e liberação, ajuda no ganho de massa. É um tema também bacana, tá? É bem menopausa, muito legal. Os pacientes, assim, eu tenho... A mulher hoje, de 60 anos, não é a mulher de 60 anos de 30 anos atrás. É verdade. A mulher de 40, 50, é outra pegada. A mulherada tá treinando, tá se cuidando, né? Então, assim, tá preocupada com desempenho, né? E a parte cognitiva também. Então, assim, reposição hormonal é outra coisa que eu amo também, porque a gente vê muita melhora. Pô, Né? bacana, E eu, como mulher, né? Daqui a pouco eu tô lá, né? Então, tô indo. Todo mundo tá indo pro mesmo lugar. É, isso aí. É. E os principais alimentos aí para ajuda aí no cálcio? Então, derivados do leite, né? Leite, iogurte, queijo, geral. Verduras escuras também são ricos em cálcio. Ah, legal. Né? Isso aí a gente consegue todo dia, né? Quem não come 3 porções, né? De derivados de leite por dia. Café da manhã, lanche à tarde. Sim, com Né? certeza. Às vezes à noite. Então, um iogurte, um leite, um queijo. A gente sempre tá comendo. Mas se a gente se alimentar legal, tiver uma alimentação whey protein também, né? Que vem do leite, e a gente sabe que é fundamental para bater meta de proteína. Né, que eu ia entrar agora nesse assunto, né? De alimentos contra as suplementações, né? Que é aquela questão da galera trocar uma refeição para poder suplementar. Isso daí não é indicado, né? Sempre o legal é você se alimentar bem, né? A gente sempre tem que tentar voltar aos hábitos que a gente tinha lá no passado, né? Uma boa alimentação, exercício. É que a gente, com a vida corrida, com a modernidade, a questão da informatização da vida, a gente começou a querer industrializar tudo. Saídas né? mais rápidas, né? Exatamente. É muito mais rápido. Você chegar em casa, tomar uma dose de whey com 30 gramas, de repente toma uma dose dobrada, 60 gramas de proteína, pá, pronto. E não é assim, né? O ideal é fazer refeição, porque você vai ter uma variedade maior de nutrientes, né? De vitaminas, minerais. Vai ter o paladar. É prazeroso comer. Comer é muito bom. Comer é muito bom. Comer a gente socializa, né? Pô, você senta numa mesa com amigos, bota aí hoje em dia o smartphone complicou um pouco isso, mas o certo né? Tomar um queijos e vinhos, né? Comer um queijinho, uma pastinha. Não tem problema. A questão é o equilíbrio. Sim. E a gente entender que o alimento, ele além de ser fonte de nutriente, ele é prazer também. Então, assim, o suplemento, eu prescrevo muito whey, creatina. Creatina é o suplemento, né? Top. Eu ia te perguntar mesmo. É maravilhoso, assim. Tem muitas indicações, né? Muitos benefícios. E agora, o whey eu sempre indico para bater meta de proteína, porque a gente, né? O ideal é ingerir em torno de 2 gramas por quilo de peso no dia. Jesus. Se a gente fizer as contas aí, ver quanto come de carne no almoço, na janta, café da manhã, às vezes pula, de tarde, você não come. O whey vai te ajudar. O problema é na parte da manhã. Então, aí o whey de manhã. Quem não toma café da manhã, eu falo pra tomar um whey. Toma uma dose de whey. Eu tava... Já mata o whey e creatina ali de manhã. Tô com vergonha de voltar no nutricionista, né? Aí... Tô esperando. Hoje de manhã é uma estratégia boa. À noite também é uma estratégia boa pra quem não quer jantar. Sim. Entendeu? Mas ao longo do dia eu sempre falo pra escolher alimentos. É o ideal. Comer comida de verdade. Sim. Né? Porque ninguém aguenta muito tempo. São estratégias temporárias. A não ser o cara que é um atleta, um profissional. Ele vai ter ali tudo pesado, regulado. Né? Ele vai se sacrificar. Ele tem uma meta. Tá aí uma tem um coisa, programa. Agora, quem não tem, pra gente... mortais do dia a dia, do trabalho, não funciona. Uma coisa que eu não consigo fazer é pesar comida, cara. É muito importante, faz total diferença. Eu não faço, eu não faço. Eu tenho preguiça. Tem balanço em casa, mas eu também não faço. O problema é exatamente isso. Eu fiz um período, mas depois eu cansei. Por isso, assim, eu tento sempre falar e orientar estratégias que eu já usei ou que eu uso. Sim. Porque eu vou ver, assim, pra mim, né, funcionou ou não funcionou. Então, o jejum intermitente é uma questão que eu tenho um preconceito, porque eu acho que ninguém consegue manter muito tempo. Sim. Né? E você ficar pulando refeições, vai chegar na refeição lá do final do dia, começou a anoitecer, cortisol tá caindo, aí você começa a relaxar, cansado do dia todo. Tô sem comer o dia inteiro.
é a hora que você chega em casa, tá dentro da tua caverna, você quer o quê? Relaxou. Cara, eu quero relaxar, eu vou abrir uma caixa de bombom, eu vou comer um biscoito, eu vou comer um pãozinho, eu vou... Aí você só vai comer carboidrato. 5, 10... Uma caixa. Pois é. Então, assim, se você mantiver frequências, uma regularidade, você vai chegar à noite, não vai deixar de ter a vontade, Sim. mas ela vai ser menor. Né? Então, assim, você vai ali e come um quadradinho de chocolate meio amargo, né? Tenta fazer aquele... O pessoal agora monta iogurte, chia, fruta, overnight, faz um overnightzinho, né? E aí coloca umas coisinhas que você goste. São estratégias, né? Sim, hoje em dia tem muita receita. Antigamente dieta era aquele troço amarrado, comida até às vezes um pouco insossa. Hoje em dia tem muita Tem muita estratégia, opção, muita opção. Assim. Você vai pra internet aí, né? Joga lá, receita low carb, receita fit. Pão, tudo, né? Você faz pãozinho na air pizza, fryer. sim, Hoje, para cada um objetivo, tem um tipo de alimentação. Né? Exatamente. Só não pode ser preguiçoso. Exatamente. Eu não tenho talento, eu não tenho talento nenhum pra cozinha, cara. Eu não sou cozinheiro também de forno e fogão, não. Eu tenho cozinha. preguiça. Não é preguiça, assim. Eu tenho pressa, né? Não tenho paciência. Sim, eu sou enrolado mesmo. Então, assim, tem umas receitas que eu, na época que eu tava começando, né, a fazer esse tipo de estratégia e tal, eu comecei a aprender na internet. Algumas eu criei, eu adaptei. Coisas fáceis, né? Então, assim, algumas coisas eu dou umas dicas para os pacientes, né? Eu sempre encaminho para o nutricionista, porque é ele que é o profissional habilitado para fazer, montar a dieta. Mas eu sempre tento passar o que eu vivo, o que eu faço, né? E às vezes funciona, tem paciente que curte, né? Então, a gente vai tentando fazer uma parceria ali. Às vezes eu aprendo, o paciente traz uma dica. Ih, doutor, eu fiz não sei o que e tal, deu super certo. Aí eu faço, experimento. Isso daí, cara, eu gosto de cozinhar. Só que preparar legume, cara. Faz no vapor, é rapidinho. Preparar legume, pra mim, não sei. É de ter que ficar descascando ali. Mas eu já prefiro, por exemplo, alface, tomate, que aí já corta e nem gosto de temperar ele, não. Come puro? Já como puro. Eu prefiro puro. Boto puro lá, mexo uns ovos e feliz da vida. Hoje mesmo, peguei e fiz moela. Adoro moela. Eu gosto também. Não sei fazer, mas eu gosto. Aí peguei o caldo, botei lá um pouquinho de arroz, a salada e pronto. Feliz da vida. Mas... estratégia, né? De repente, o que eu faço em casa. Eu tento botar um potinho de cenoura ralada, deixo a alface já lavada, que aí já vai durar 2, 3 dias. Sim. Você não precisa todo dia preparar, né? Então, legume no vapor, pega aquela cuscuzeira. Você coloca ali uns legumes no vapor, eu gosto mais durinho, ao dente, já deixo ali pronto, deixo esfriar, boto no potinho, fica tudo na geladeira. À noite, na hora do almoço, eu vou lá, monto a salada, né? Sempre faço poucas porções para não enjoar, né? Porque aí não estraga e não enjoa. Sim. Aí o próximo a gente faz um legume diferente e assim vai variando, né? A minha ideia também é fazer ao dente. Só que aí tu acaba se distraindo, né? Vira tudo purê. Vira purê de abóbora, purê de mandioca, purê de batata. Eu adoro, cara. Inhame, vira tudo purê. Batata, abóbora. Aí não pode misturar batata com arroz, hein? Não pode, não. Tô sabendo. Eu tenho uns amigos que me zoam com isso, que fizeram até uma figurinha minha. Não pode purê com batata, não pode purê com arroz, não pode arroz com farofa. Pô, adoro farofa. Carboidrato, também, muito vira carboidrato junto. Farofa é calórico pra caramba. Calórico. Mas eu adoro farofa. Farofinha, Sou farofeiro demais. Lá em casa, meus filhos e meu marido também, tudo farofeiro. Pô, gosto. Lá em casa não falta farofa. Muito bom, muito bom. E antes de entrar nesse assunto aí da família, tem uma pergunta, uma curiosidade pra te fazer. Tem muito paciente que vai te perguntar de curiosidade sobre o Manjaro. A tirzepatida hoje é a medicação do momento, né? Então, tá sendo uma medicação excelente, assim, tenho resultados excelentes com os pacientes, muito... E eu sempre bato na tecla de aproveitar a inibição da fome, né? Os efeitos metabólicos que a medicação traz para você se reeducar. Tem que aprender a comer. Né? Para você aprender a comer. Não adianta ficar sem fome e ficar em jejum, que aí a hora que for comer, vai comer errado. Né? Então, tenta diminuir o tamanho do prato, diminuir a porção do alimento e tal, mas tenta equilibrar para lá na frente, quando for fazer o desmame, você já tá com a vida e exercício, né? Então, é o combo, né? Eu sempre, inclusive com a tirzepatida, eu sempre bato nessa tecla, porque as pessoas têm o hábito de usar a muleta, né? Então, assim, tô usando a medicação. Pronto, metade dos problemas estão resolvidos. Não estão, né? E a grande maioria é isso aí, cara. Porque como qualquer medicação, você vai ter, daqui a algum tempo, ter que aumentar a dose, daqui a pouco você tá resistente, não vai ter uma resposta tão boa quanto foi lá no início. Sim.
Existem casos que a gente não tem indicação de suspender a medicação, porque são pacientes obesos, né? Que vêm a vida inteira lutando, né? Eu tenho alguns pacientes bariátricos que reganharam. Caramba. Tem muitos casos de reganho pós-bariátrica. Então, assim, a tirzepatida vira uma estratégia de perda e manutenção, né? E em alguns casos, hoje fala-se, né, que a obesidade é uma doença crônica, né? E de fato é. Sim. E a gente tem que tratá-la como tal. Então, assim, o hipertenso, ele toma um antihipertensivo, pressão normaliza, ele vai tirar o remédio? Não vai. Vai voltar, né? Vai voltar. Sim. O obeso emagreceu, chegou no peso legal, tá num ritmo bom. Eu vou tirar tudo? Não vou, eu vou manter, né? Mas tem pessoas que não é o caso. Tem pessoas que querem usar recreativamente, né? Então, vou usar... Eu preciso perder 2 quilinhos aqui, pronto. Vou perder, tem uma festa daqui a um mês, né? E assim, a ideia é fazer mudança, né? Pra manter, pra ter uma vida melhor. Pra se reeducar, realmente. É porque eu te pergunto... Por que eu te perguntei, né? Porque assim como a medicação no momento, a mídia joga lá em cima, né? O sucesso e tudo mais, como daqui a algum tempo ela começa também a decair com vai aparecer outra. a medicação. Aí começa já a falar, olha, tá tendo contra-reação, tá tendo isso, aquilo, essa paciente morreu por causa da aplicação do Monjaro, o disso, que tem se daquilo. falado são as tirzepatidas de origem desconhecida, né? Tá Vamos falar underground, assim. né? Underground, Então, assim, eu tenho pacientes, né? Já peguei alguns poucos casos, mas já peguei de pessoas comprando do mercado negro, né? Pagando num frasco aí para 2, 3 meses R$400, né? Então você duvida da qualidade. E aí, assim, o que a mídia está colocando são pacientes que não têm acompanhamento médico, né? Não compram de uma fonte confiável, né? Hoje em dia é muita facilidade disso, né? Você consegue... Muita. Na esquina. Então, assim, paciente que chega no consultório, doutor, eu vim pegar a receita, eu não dou. Eu não sou fornecedora de receita. Eu faço acompanhamento do paciente, entendeu? Sim. Então, assim, tem acontecido. Paciente que nunca foi, chega lá, eu vim aqui porque eu queria uma receita do Monjaro, uma receita da tirzepatida e tal. Eu não dou. Legal. Legal, porque gera dúvida. Eu mesmo assisti esses dias, uns tempo atrás, falando muito bem da medicação e depois passou algumas semanas já tendo postagem negativa a respeito, né? Então, isso tem muito a ver, né? Da muito galera disseminado tá comprando também, né? Muita gente forma tomando, alternativa, sem ficou mais indicação. Acessível, por causa do underground ficou mais acessível também. Então, porque antigamente era muito mais caro. Pelo menos o meio que eu convivo Mas o que? A tirzepatida que você fala? Monjaro, a tirzepatida. Antigamente era muito mais caro, digamos assim. Hoje em dia, talvez por se conseguir underground mais fácil, né? E mais barato. Acho que... Porque, assim, lançou no mercado não tem tanto tempo, assim. Sim. A gente fala antigamente, mas antigamente não tão antigamente, né? Tem outras medicações, né? Que aí vão barateando, né? Porque começou no Ozempic, aí depois chegou a tirzepatida, aí a tirzepatida a tendência é o muito preço mais caindo, assim, ano que vem tá pra lançar... O outro que eu não me lembro o nome, eu já vi uma matéria sobre. Isso aí. E vai ser mais potente, né? Então, assim, e o mercado, a indústria tá lançando, né? Sim. E o ideal é a gente se conscientizar, né? Pra mudar a vida. Porque senão a gente vai se polimedicar e não vai sair do lugar. E hoje, assim, até com a internet mesmo, as pessoas acham... Entra lá no Dr. Google, né? Pesquisa como toma e vai descer dessa forma aí. Exatamente. Mas o Dr. Google tira dele da reta, né? Ele fala, claro, meu amigo. Acompanhamento médico. Eu sempre, antes de começar, eu peço os exames todos. Eu peço ultrassom de abdômen pra gente ver, por exemplo, se não tem cálculo na vesícula. É importante, porque quando você entra num processo de emagrecimento, o ideal é que você esteja com a vesícula ok, né? Porque litíase biliar é um quadro que pode se agravar, né? Fazer uma pancreatite biliar. Caramba. Se tiver uma perda grande de peso e esse cálculo se deslocar da vesícula. Então, eu sempre peço exames de sangue, urina, né? E ultrassonografia de abdômen. Sim. Eu vi alguma coisa relacionada à tirzepatida com pancreatite, alguma coisa então, assim. Teve caso, né, de pancreatite, e aí a gente questiona a qualidade da medicação, né? Nem sei se aquilo era um medicamento,
né? Porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Pode vir qualquer coisa, né? Da onde vem? Não é Tem, regular, né? né? Vem do Paraguai, Dubai, Estados Unidos. Como vem ar-condicionado? É uma medicação que precisa de refrigeração, né? Então, como é que vai vir refrigerado dentro do pneu do caminhão? Pô, dentro da roupa da pessoa? E o cara tava assim, a calça devia ter o dobro do tamanho das pernas dele, assim. Pois é, então assim, muito as pessoas têm que saber que elas estão injetando no próprio corpo uma medicação de origem desconhecida, sem registro, né? Sem fiscalização, sem o acondicionamento correto. E isso é risco à saúde, né? Com certeza. Então isso é muito sério. E é um dos motivos que eu não dou receita. Entendeu? Sim. Eu faço acompanhamento. A pessoa não sabe. Quero saber a tirzepatida que tá usando, a procedência, porque é muito sério. Amanhã tem um problema, é meu paciente. Sim. Entendeu? Então, meu nome tá ali, é minha responsabilidade, minha consciência, né, de estar fornecendo, e isso não faz parte da conduta médica, né? A gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente faz. Então, é isso. Com essa perda, assim, com essa grande perda de peso, né, com o Monjaro, e comparando a uma pessoa que fez a bariátrica, os riscos, assim, são os mesmos ou não? Riscos de quê? Em relação a quê? De ter alguma coisa relacionada a pâncreas. Porque, assim, você vai perdendo... Você perde peso, né? A gente sabe que são 2 procedimentos diferentes, mas o corpo, ele sente. Sim. Não, a pancreatite, ela não vem por conta do emagrecimento. A pancreatite, quando eu tô falando... Porque tem várias causas de pancreatite. A pancreatite que eu tô falando é a biliar. Quando tem cálculo na vesícula. Então, eu sempre tem uma condição pré-existente. Exatamente. Entendi. Paciente pós-bariátrica, por exemplo, é muito comum o paciente perder 30 quilos por conta dessa perda acelerada e grande, formar cálculo na vesícula. Então, a grande maioria faz colicistectomia, que é a retirada da vesícula. Se já não fez antes, vai acabar fazendo depois. Eu tenho alguns que não, que estão com a vesícula bonitinha, limpinha. Mas eu sempre acompanho. Então, assim, quer vir para emagrecer, vamos usar a tirzepatida. Beleza, vamos fazer os exames primeiro. Eu tenho que ver primeiro tudo. Com certeza. Então, por exemplo, não adianta entrar no processo de emagrecimento com a vitamina D lá no pé, com a B12 muito baixa, porque vai atrapalhar o emagrecimento. Com a insulina super alta, né? Então, assim, a gente tem que fazer um ataque geral, né? Tem que fazer um tratamento global. Não adianta você focar só na medicação para emagrecer, né? Ah, mas emagrecendo a insulina vai baixar, o colesterol vai melhorar. Sim, mas por enquanto tá muito alto. E a gente precisa tratar. Conforme for emagrecendo, os exames forem melhorando, a gente vai tirando as medicações, né? Que é o que acontece, a maioria das vezes acontece. Perfeito. Agora tirou minha dúvida, porque quando falou perda na drástica, eu pensei, e o bariátrico, como é que fica nessa história, né? O bariátrico tem problema com absorção de nutrientes, né? A grande maioria, sim. Sim. Aí a gente tenta fazer suplementação injetável, né? Mas é muito individual também. Eu tenho pacientes bariátricos que têm absorção tranquila de vitaminas. Eu tenho uns que não fazem suplementação. Caramba. Uma vida normal, que consegue se alimentar. Né? Mas não... tudo vai da técnica cirúrgica usada e do organismo, né? Da alimentação que a pessoa consegue fazer, entendeu? Mas cada caso é um caso, né? A gente sempre pensa na desabsorção, na dificuldade de absorção de vitamina. Sim. Então, eu sempre tenho que ficar ligado. Mas existem casos que não precisa. Né? Pô, legal. Tem casos que são bem tranquilos. Bom, agora vamos falar agora um pouquinho da família. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como que fica lá as tuas crianças em relação à alimentação? Controla muito? É muito controladora? Não sou. Sério? Não é? Não sou. Fala, mãe, quero McDonald's aí. Eles comem McDonald's, comem pizza, japonês. Refrigerante eu restringo ao final de semana. E aí, no início, assim, quando eles foram crescendo, né, que foram começando a tomar refrigerante, meu mais velho ama refrigerante. E aí, no início, eu era mais restrita. Comecei a colocar só pro final de semana. E aí, hoje, eles nem final de semana pedem mais. Não sentem falta. Sempre tem um suco, né? Uma água de coco, que eu sempre compro. Sempre tento ter, mas o meu mais velho, ele não curte legume, fruta, verdura. Fruta ele come. Verdura e legume, nenhuma. Minha filha também não gosta, não come. Aí o meu combinado com ele é feijão com arroz, almoço e janta, proteína. E aí, por exemplo, ontem fiz uma massa em casa. Aí eu faço molho de tomate em casa, não uso extrato. Aí eu congelo e tal. Então, ele comeu o molho
ali. Suco, maracujá, que ele toma natural, limonada, água de coco. E aí ele vai aceitando. O menorzinho é igual a mim, cara. Gosta de tudo, come tudo, é bom. Demais. Come berinjela, jiló, é ótimo. O mais velho me dá preocupação, porque é mais difícil. Mas eu não sou... Eu tenho uma visão sobre restrições, assim. Eu tenho alguns pacientes que desenvolveram transtorno alimentar por terem tido muitas restrições na infância. Entendeu? Então, assim, ou porque tiveram uma mãe muito rigorosa, né? Ou porque tiveram dificuldade mesmo de pouca opção, ou por outras questões sociais, psicológicas e tal. Então, eu não curto restrição, sabe? Assim, de não pode botar regra, trancar armário, não. Lá em casa tem um armário de biscoito, doce, chocolate. Só que eles não... Eles já sabem, eu acho que como tem oferta, eles não têm aquele desespero, entendeu? Então, é um combinado, assim. Eu consigo, com eles eu consigo bem tranquilo. Lá em casa, não sei se é uma fase, principalmente nas férias, cara. Minha filha Maria Júlia. Maluco. Era toda hora, acabava de comer um e o outro queria outro. São as férias também. O meu mais velho é chocolatra, então ele come chocolate todo dia. Caramba. Lá em casa da Esté pequenininha também é assim, cara. Se deixar, com doce eu sou direto. Um também. O meu mais velho gosta muito. Ele puxou meu marido, que são os 2 formigas da casa. Aí eu comprei umas barrinhas de proteína pra ele, tem uma da Ovo Maltine, tem a Bold, que é que eu consumo, e eu deixo lá se ele quiser e tal. Aí come um dia, 2 dias, né? Depois vai pra caixa de bombom. Não tem jeito. Aí você acabou de falar aí dos teus meninos com a alimentação, do teu marido, e como é que eles são com relacionado à atividade esportiva? Então, eles fazem futebol, né? O mais velho é apaixonado por futebol, aí teve 2 fraturas no braço. Que isso? Ele é canhoto, fraturou o braço esquerdo no mesmo lugar 2 vezes. Praticando o quê? Futebol. Futebol? Caiu. Futebol machuca Caramba, mano. É bom demais. A entrega é grande também. Se entrega muito. Quebrou, fraturou a primeira vez no Comari, lá na escolinha. A outra foi em casa. Eu fui correr, deixei eles com a minha mãe na minha casa. Daqui a pouco, minha mãe me liga desesperada. Volta, Joaquim quebrou o braço. Aí vou pro HCT, desespero. E aí ele ficou sem fazer, né, o futebol. O mais novinho gosta, mas curte mais futsal. Fazia também no Comari e tal, mas o mais novinho ainda tá naquela pegada de... tá curtindo. Tô meio cansado, né, quer competir. E aí, né, às vezes fica chateado com algumas coisas e tal. Mas no futsal ele é super bom. Na verdade, o mais novo vai voltar pra natação agora, mas o mais velho fez até chegou no máximo aí quis sair, né? Porque, tipo assim, já cheguei na meta, não quero mais. Aprendi tudo. Tentei luta, não curtiram. Queria muito que fizessem luta. Tentei jiu-jitsu. Capoeira fizeram também. Legal, quando eram mais legal, novos. legal. Com o mestre Tião. Foi muito legal. Ali em frente à faculdade, né? A FESO. Sim, sim. E fizeram um tempinho, mas depois pararam. E é isso. Legal. Mas o futebol é a paixão dos 2. E o maridão acompanha também? Me acompanha nada. O marido tá trabalhando. Ele malha dentro do consultório. Ele é dentista, né? Então, malhou uma época, aí o horário dele é muito puxado, chega tarde, cansado. Mas ele precisa muito. Trabalha sentado, né? Dentista. Caramba, faz cirurgia, às vezes horas. Ele opera sozinho, então fica muito tempo. Mas precisa. Quem me acompanha muito é minha mãe, né? Que malha comigo, legal, eu carrego ela. Isso aí. E eu quero levar o mais velho pra musculação, né? Agora tem um coleguinha dele de escola lá na academia. 12 anos. Caramba, já? Aí eu queria levar o Joaquim. Porque é monótono, né? A musculação, eu tenho receio, assim, preocupação pela monotonia. Pra você começar é complicado. Depois você toma gosto, aí vai embora sozinho mesmo. Porque ele ainda não tá na fase de querer o shape, né? não, Tá nessa fase ainda de curtir, Sim. né? Da infância. Então, o meu receio é levar e ele meio que... nunca mais Muito quero musculação. chato, Traumatizar, entendeu? Era sim. muito chato. Então, eu deixo ele à vontade. Ele já correu comigo até o Soberbo. É mesmo? Ele corre pra caramba, ele corre bem. Mas eles são bem... Eu deixo muita vontade. Eu não sou mãe controladora, não, assim. impondo. Não. Eu Tá sempre certo. exigi uma atividade física. Aí meu marido, a gente sempre combinou com eles assim, tem que fazer um exercício. Pô, legal. Mas eu não fico nessa de obrigação, de horário.
né? Porque infância é infância, né? Criança tem que E curtir. eles crescendo. passa rápido, né? Passa rápido. E eles crescendo, a personalidade vai tomar, né? E aí você vai ver, ó. Eles vão fazer as escolhas. de casa, né, cara? Vai tendo as escolhas dele. Ó, isso vai ser mais ligado ao esporte. Isso aí. Não, isso vai ser mais tranquilo. E às vezes Vai puxar desperta mais do o pai, nada. né? Porque o meu mais velho, ele não gostava de futebol. Com 8 anos, meu marido ficava super frustrado. Porque meu marido joga bem, jogou muito na época da juventude dele, ele jogava super bem e ele é apaixonado por futebol. Então, 2 filhos meninos, né? Pô, não, Aí- verdade. Aí ele falava assim, acho que Joaquim... Aí com 8 anos, 8 para 9, Joaquim despertou pro futebol, assim, mas é paixão. Ele hoje assiste podcast de futebol, Pô, legal. fica assistindo umas entrevistas, ele gosta muito. Foi legal. Pô, muito bom. E assim, o que é bom, como a gente falou, tem que acabar, né? Rapaz. Tá batendo o Passou nosso muito tempo rápido. aqui, passa rápido, tá Tem muita vendo? curiosidade. Foi muito bom. Muita curiosidade mesmo, mas assim, pra gente fechar, Cássio, eu vou te fazer aí 2 perguntas. Tem algum sonho ainda pra realizar? Alguma meta? Sonho, que pergunta difícil, hein? É sempre difícil, Vamos né? voltar pra medicina, mais fácil. Mais tranquilo, né? Sonho eu sempre tenho. O dia que eu não tiver, não sou eu. Tá certo. Mas assim, são muitos, né? Eu tenho uma vida muito boa, assim, eu agradeço muito a Deus, sabe? Por tudo que eu tenho. Amém. Todas as oportunidades que chegaram até a minha vida, até mim, né? Pela forma como foi. Eu faria tudo de novo, do início ao fim. Não me arrependo de nada, né? De nenhum caminho tomado. Faria todos novamente. Sonho profissional, eu tô bem realizada profissionalmente, né? Eu fiz o concurso da polícia, né? Aquele que eu fui correr, da Polícia Civil. Foi um concurso que eu fiz, eu tô com processo, né? Porque eu Legal. fiquei por uma questão de direito. Fiz todas as etapas da prova, TAF, psicotécnico, exames médicos. Já fui aprovada em tudo, só que eu fiquei por uma questão de direito. Nossa. Então eu tô na justiça. Era uma coisa que eu queria, assim, sabe? Se você falasse hoje pra mim, profissionalmente, era uma... Porque despertou, né, a questão da perícia, assim, eu me apaixonei, comecei a estudar pro concurso, fiz vários cursos e é uma área que eu curti muito. Acho que eu ia gostar muito, sabe? Porque é bem diferente. Eu gosto de diversificar. É legal. Se eu pudesse trabalhar em 3 lugares diferentes, fazendo coisas dentro da medicina, mas diferentes, eu ia curtir. Porque eu gosto de quebrar a rotina, sabe? Sim. Todo dia a mesma coisa. Não é que eu não gosto do que eu faça, mas eu curto. Eu já tive fases na minha vida, época do PSF. Eu trabalhava no PSF, na UPA, e eu era concursada em 3 rios. Então, eu trabalhava em 3 lugares. Mas, assim, era uma área que eu gostaria de seguir, perícia. Viajar, eu amo viajar. Então, assim, Europa, queria ir com os meus filhos, né? Levar eles pra Disney, né? Existem projetos, né? Que a gente, de repente, vai conseguir concluir. Com certeza. Porque viver essas experiências com os filhos, né? Diferente, Depois né? eles vão viver, né? Na vida sim. deles, com os amigos, a família. Mas eu queria viver isso com eles. E é isso. Eu tô bem realizada hoje, sabe? Graças a Deus, assim, tô com uma vida tranquila. Não tenho grandes perspectivas. Legal. E a pessoa Cássia, como que você se define em uma palavra? Guerreira. Eu sou guerreira. Porque acelerada, Aham. né? A gente vê que ela é bem acelerada, corre bem atrás, vê que os concursos que ela fez Desde aí, o começo, né? né? Desde o começo. A história dela já diz muito isso. Acho que definiu super bem, Foi a cara. primeira palavra que veio. Eu não tinha pensado na Pensei, palavra, não. Eu não tinha pensado na palavra, não. Mas você se colocou bem, né? Sim. Se conhece bem. Tem gente que fica sendo, pô, cara, e eu? Sim, porque as adversidades, elas surgem, né? E vão surgir outras. Mas eu enfrento, sabe? Assim, eu não tenho medo, não. Eu vou. Assim, dá o frio na barriga, dá o medo. Às vezes a gente passa por situações na vida de tô na beira do precipício. Será que eu vou conseguir pular ou eu vou cair? Mas eu tenho muita fé, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente vai colhendo ao longo da vida o que a gente planta, né? Nem sempre a gente colhe aquilo que a gente espera, mas é a colheita necessária, né? Para aquele momento. E eu não acredito em acaso. Eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido. E a minha vida é assim, às vezes os caminhos vão mudando
E eu entro. Se eu chegar lá na frente e falar, pô, não era bem, eu volto e recomeço. Não tem problema com isso, não. Ah, legal. Agradeço a vocês a oportunidade. Gostei Ah, muito a de gente que participar. agradece. Foi muito Experiência, bacana. né, cara? Vocês Com são certeza. 10. Estão fazendo o que vocês têm que fazer mesmo. Porque vocês são muito, muito simpáticos e deixam a gente à vontade. Levam com muita leveza. Muito Obrigado. legal. É essa é a intenção mesmo, né? Considerações finais, né, Felipe? Agradecer, né, a doutora Cássia, por estar aqui com a gente, dividir a experiência dela, ensinar e certeza. plantar um apartamento aqui na cabeça, deixar mais curioso ainda, né? Pô, legal. E te agradecer, te desejar sucesso aí na tua carreira, Obrigada. em tudo, que dê certo. Suas ordens. Consultório aqui precisando da pertinho de gente. vocês, né? É só né? atravessar a rua, André sabe onde é. Pode até falar aí, Faz ó, o no jabá, consultório. Fala aí pra É galera. Avenida Lucilmeira social. 14, 306. Eu não tenho rede social profissional, porque eu tenho preguiça. Não, mas ó. Eu tenho muita preguiça Eu também, de te falar pose, de que- foto, de vídeo, né? Mas tenho muitos pacientes, né? E às vezes vêm falar Legal. comigo no Instagram, mas eu não posto coisas específicas de profissão. Sim. Mas é Lucilmeira 14, 305, 306, a sala. E tô às ordens. Instagram é Cássia Calac, né? Apareceu, né, no início Beleza, do, vamos colocar do na tela. podcast. Põe Aí o a teu, gente teu coloca o arroba Instagram. também, põe teu arroba O também. contato Isso. do consultório. Tá, eu coloco o telefone lá também, que é o WhatsApp. Maravilha. Show de bola. Tô às ordens. Cássia, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Obrigada Como o a Felipe vocês. falou, vocês sempre agregam mesmo ao nosso conteúdo, porque vem muita informação boa, né? Que não fica só pra gente, né? O que me deixa mais feliz é que não fica só aqui. Né, cara? Sim. Então a gente consegue compartilhar, a galera tem acompanhado, tá bem bacana. E te agradecer aí por estar aqui com a gente nesse momento, né? Trazendo aí tua experiência e a gente absorvendo isso e podendo estar transmitindo pra galera. Show. Tá? Muito obrigado. Obrigada a Obrigado, foi um vocês. prazer. Vou dar aqui o apito final do Pode Jogar. Ó, eu tenho certeza. Não acho não, tenho certeza. Bateu um bolão, né, galera? Bateu. Doutora Cássia Com veio certeza. e marcou aquele golaço. E aí, saiu vitoriosa aí do podcast, com Sim, muito sem conteúdo. Parabéns, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E dando aqui o apito final, Dress Live, Felipe Abreu, junto. doutora Cássia, encerrando aqui o 6º episódio da 2ª temporada do Pode Jogar. Fiquem com Deus, galera. Valeu.